Eu tenho alguns em prosa, a maioria mesmo eu acabo mexendo muito com a rima, com a sonoridade das palavras, né? E eu sempre reparei que as crianças gostam disso e como eu também, às vezes, sem querer conversando, acabo fazendo uma rima. Aí a gente brinca assim, né? Ih, rimou. Então acho que é uma coisa assim que sai naturalmente. E eu brinco muito com as palavras, com o som das palavras. Talvez por isso que acabe vindo, até quando eu começo a escrever meio em prosa, de repente vem a rima, acaba saindo uma prosa poética, não sei. O estilo que você falou foi até uma editora que me chamou a atenção de alguns textos que ela tinha pego para ler, que eu brinco muito com a palavra. Se fosse traduzir, talvez fosse lúdica, né? Você falou estilo, talvez fosse lúdico se fosse traduzir com uma palavra. Então, assim, a palavra no texto escrito ou até a palavra na imagem também, né? Então, assim, com o sentido de palavra, com a rima da palavra, com o som. Você conheceu o meu Com Que Bicho Você Se Parece, né? Ele tem muito da sonoridade, o ritmo que ele vai seguindo, o bica, cutuca, batuca, nada muito como um texto, nada. Então, assim, brincar também com o sentido das palavras. Eu meio que paralelo, eu sempre escrevi e sempre gostei de desenhar, né? Quando eu era adolescente, eu contava e inventava história para o meu primo pequeno. Depois, adolescente, eu fui escrever textos, né? Assim, eu escrevo muita crônica hoje em dia também, mas assim, o que eu gosto mesmo é o universo infantil. Então, paralelo a isso, sempre desenhando, e minha família é de artistas plásticos, né? A minha família, ela veio muito da imagem. Meu filho descobriu um avô que eu não conheci, tinha sido ilustrador. Meu pai perdeu o pai cedo, então eu nem sabia dessa história de ilustração. E o papai sempre com arte, pintura, escultura. Então, assim, quando eu comecei a pensar mesmo em publicar, o meu foco maior foi a ilustração. Já me perguntaram se eu tivesse que escolher, assim, é muito me botar na parede, mas talvez seja a ilustração. É uma narrativa também, né? São duas marcações que você ia perguntar, inclusive a passagem para a escritora, né? São duas marcas. Uma é assim, quando eu descobri que eu queria trabalhar com ilustração, eu não me achava pronta, eu era muito insegura, a família elogiar também não quer dizer muita coisa, a gente, né, quer ter certeza disso. Então tem uma pessoa que eu cito sempre, que foi uma pessoa de fora, isenta, foi o Zé Zuca. Ele trabalha com a Rádio Maluca. Eu estava vendo casa para comprar e eu conheci, perguntei, posso te mostrar meu trabalho? Então ele foi a primeira pessoa de fora mesmo que ele me falou coisas lindas que eu até chorei quando eu recebi o e-mail. Então para mim ele foi um marco, assim, para daí eu começar ou dar continuidade a esse trabalho de autoestima para poder apresentar depois meu trabalho para as editoras. Então, isso marca minha passagem, minha entrada no universo do livro mesmo e mais a ilustração. Depois, a entrada como escritora, eu fui fazer um curso de projeto de livro e que a proposta era a gente fechar um livro completo. Então, eu peguei um texto que eu tinha. Esse curso eu fiz no início de 2008, esse texto era de 2004, que é o Coitada da Raposa. Aí eu formatei no projeto de livro, estava ilustrando um livro para a editora Cortez, apresentei o projeto fechado, né, no curso, e ele me respondeu, gostei, vamos contratar e publicar. Então essa é a minha passagem como escritora. Essa é a Mariana, ela começa a ler e a mãe não começa, a letra começa a sair do livro, né? E a mãe não dá confiança. Esse é o segundo livro que eu falo a respeito desse diálogo entre adulto, a falha do diálogo, né? Adulto-criança. O Dia de Vacina, ele também aborda essa questão. Tá rapidinho esse Dia de Vacina. É uma experiência que eu vivi com a minha mãe, né? No
dia que eu chorei para tomar vacina, e não era exatamente a vacina o problema. Então, fizeram um dicionário de palavras sem a letra O. Não, palavras que tem a letra O. Então, assim, você vê que um grupo fazendo junto, cada um veio trazendo, né, uma palavra diferente. Teve um menino que ele fez uma redação, ele leu para mim um texto, leu o texto todinho. Quando ele acabou de ler, eu falei, caramba, você não usou a letra O. Ou seja, ele teve que, assim, brincando, né? Porque acaba aprendendo brincando. Ele teve que procurar palavras sinônimas para poder passar a mensagem que ele queria. Isso achei bacana. Tem outra coisa também, bilhetinhos, né? Que a gente escreve. A criança, ela acaba de aprender, né? Ela foi alfabetizada, ela está descobrindo a sua linguagem. Então, de repente, ela começa a decifrar um outro código, assim, por conta da história do sumiço do O. Foi até uma amiga que fez a primeira vez. Ela escreveu uma mensagem, que no livro tem também, que é sem usar o O. Onde teria o O, fugiu, tem um espaço. Então, assim, essa troca de mensagens eu fiz com as crianças também. Um texto inteiro escrito, mas sem o O. Então, eles têm que decifrar. E aí eles descobrem essa magia que eles estão fazendo, decifrando, né? Além de conhecer a linguagem, eles também estão decifrando um código, uma mensagem escrita. Isso é bacana também. O primeiro requisito, assim, do pai é ele gostar de ler, né? Tem aquela coisa que a criança aprende muito mais com o exemplo do que com a imposição, né? Então, assim, aquele prazer que ele sente lendo, a criança ela já começa a imitar, ela já começa a ler também, pegar o livrinho dela ali do lado, né? Mas, assim, é questão assim desde pequenininho, porque o neném, ele não vai entender o que você está lendo, mas ele vai captar a tua voz, né? Aquele contato junto com a criança, ele começa a perceber que vem daquele livro, aquela leitura gostosa, prazerosa, é o próprio som, ele sente a presença dos pais ali, né? E depois ele começa com livros de pano, livros de plástico, que ele mesmo manuseia, carrega para lá e para cá. E a introdução que vem desde pequeno mesmo. Não tem jeito, acaba gostando mesmo. Não precisa ser forçada, é você mostrar que aquilo ali faz parte, como faz parte o brinquedo, o livro também está sempre ali ao alcance. E os pais lendo junto também, né?